Quinta-feira, 18 de novembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar, ao vivo, aqui pela Folha, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também em nosso Face, YouTube, Instagram. Daqui a pouco esse programa estará disponível em podcast. E também, logo mais, tem reprise na Plena TV a partir das 17 horas. Sejam todos bem-vindos, muito bom dia. São 7 horas e 2 minutos e para quem gosta de calor, pode se preparar aí porque hoje vai ser bem quente em relação aos dias anteriores. O Instituto Nacional de Meteorologia traz a previsão de sol com poucas nuvens, calor de 32 de máxima e 20 de mínima para Campos hoje. Agora aqui no centro faz 24 graus. No programa de hoje contamos com Aloysio Abreu Barbosa para conversarmos com José Paes Neto, que é professor do ISICENSA e ex-procurador do município de Campos. Ele vem para falar aí sobre as causas dos 151,4 mil votos em 2016 aos 13.000,5 votos de 2020 do ex-prefeito Rafael Diniz. Fala também sobre ataques ao governo Rafael sem resposta e faz uma avaliação do governo Vladimir. E ainda, no programa de hoje, o procurador e professor José Paes Neto faz uma projeção às eleições estadual e federal de 2022. Vou trazer o bom dia do José Paes Neto, já agradeço pela sua presença. Já o oferecimento é de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Antes de trazer o bom dia do José Paes Neto e do Aloysio, deixa eu trazer aqui rapidamente as manchetes de hoje, os destaques de hoje do portal folha1.com.br e no final do programa a gente vai repercutir tudo o que está acontecendo em Campos e região. E a notícia é triste, né? Goitacás leva a virada em casa e é rebaixada à 4ª divisão do estadual pela primeira vez. A Alvianil foi derrotado por 2-1 pelo 7 de abril e torcedores ficaram revoltados após a partida. Vladimir anuncia auxílio tecnológico de R$2.000 para a educação. O prefeito também garantiu pagamento de 50% do 13º em dezembro. Após denúncia de agressão, homem bate com carro e tenta fugir da PM. Luciano Huck lança bairro planejado em Campos. Ele será lançado, estará lançando aí o condomínio Alphaville, na região ali do Alphaville, com 1.200 lotes de tamanho mínimo entre 7 por 20. Então, fique atento aí. Câmara aprova pacote de novos programas sociais em Campos. Zezé Mota responde à presidente da Fundação Cultural Palmares. Cardoso Moreira acaba com obrigatoriedade de máscaras em locais públicos. Dia Nacional de Homenagem às Vítimas da Covid foi aprovado ontem. Agentes da Guarda Municipal recebem dose de reforço. E ainda, políticas públicas para pessoas em situação de rua e Natal com promoção, eventos e decoração em diversos pontos da cidade. A CDL lançou ontem campanha de Natal denominada Natal a 1000 em parceria com a Prefeitura de Campos. Deixa eu trazer o bom dia do José Paes Neto, que mais uma vez nos honra aqui com a sua visita e nessa entrevista de hoje. Bom dia, José Paes Neto, professor, ex-procurador do município de Campos. Seja bem-vindo aí ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia, Beto. Bom dia aos ouvintes da Folha FM. É um prazer estar aqui novamente, já tem um tempinho que eu não vi um programa. Acho até que devo ser um dos recordistas de participação, já participei algumas vezes. Estava com saudade de estar aqui com vocês para bater esse papo.
Bem-vindo sempre, seja bem-vindo. Depois tem direito à música também, como sempre lembra aqui a Luiz. Luiz, deixa eu trazer o seu bom dia também e pedir logo a gentileza de você já começar esse bate-papo aí com o nosso convidado. Bom dia, Luiz Abreu Barbosa, bem-vindo aí ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, rapaz, obrigado pela presença. Bom dia, Beto, bom dia você, ouvinte, por streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia, assim, especial, duas categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, nos prestigiam. Os taxistas no trecho aplicativo, a situação não está fácil, né, com combustível, literalmente vendendo almoço para pagar a janta. Enfim, nossa solidariedade aí. Eu sei que os comentários, a gente deixa sempre, na nova ordem do programa, né, a gente sempre deixa no final. Mas não posso deixar, como Rio Branquense, me solidarizar com a imensa torcida, apaixonada torcida do Goitacás, pela imerecida, né, pelo imerecido rebaixamento, imerecido e inédito rebaixamento, a 4ª divisão estadual. Goitacás, eu cresci com Goitacás sendo algoz do Fluminense, nos anos 80. Do grande Fluminense de Romerito, Assis, Washington, Delei, Tato, Branco, depois Ricardo Gomes. Aquele grande Fluminense tinha como algoz o Goitacás. E o Goitacás para a situação de hoje, que é o Flamengo de Campos, temos de torcida, né? A gente lamenta. Lamento sincero e profundamente. E acho que é a hora de honrar o nome do Goitacás, né? Sou Goitacás até morrer. Nosso lema é vencer, vencer. Na derrota, na vitória, na alegria, no amargor. Sou Goitacás, senhor. Sou Goitacás com amor. Isso do Rio Branquense é uma homenagem aí a esse momento ruim que, se Deus quiser, vai passar. Zé, vamos partir para a entrevista. A primeira pergunta é óbvia, a questão até aritmética. Está aí posta aí como tema do primeiro bloco. Quais são, no seu entender, as causas porque os 151,4 mil votos, uma eleição consagradora ainda no primeiro turno de 2016, tendo desidratado apenas 13,5 mil votos na tentativa de reeleição de Rafael em 2020? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço, Luiz. Enfim, eu acho que assim, para responder essa pergunta, eu acho que a gente poderia ficar até um programa inteiro ou mais, né, comentando sobre questões relacionadas, né, nesses últimos 4 anos do governo Rafael. Né, como você bem colocou, a vitória consagradora em primeiro turno, né, para alguns uma vitória histórica, né, um momento importante que o município viveu, né, naquele período. E eu acho, Luiz, que para fazer uma análise, né, da queda de popularidade do prefeito Rafael, a gente precisa fazer uma análise do contexto em que o governo dele se deu. Um governo, que eu não preciso ficar aqui, né, tecendo maiores detalhes, viveu um período da maior crise financeira da história do município, né, 4 anos com arrecadação baixa, sobretudo na comparação com anos anteriores, né? Se a gente pegar o último ano do governo Rosinha, salvo engano, 2.600 bilhões, Rafael passou o primeiro ano com 1.600 bilhões, né? O seu melhor ano de arrecadação, salvo engano, foi 1.800 bilhões e quase 1,9 bilhão, né? No ano passado, 2020, eu não tenho os números exatos, mas, salvo engano, a arrecadação fechou em menos de 1,6 bilhão. É óbvio que isso tem impacto. Eu estava comentando aqui com o Cláudio um pouquinho antes de a gente começar o programa, né? Se você tem um orçamento familiar de 5 mil e seu orçamento familiar reduz para 2.500, obviamente que você vai ter que fazer reajustes, né? E esses reajustes nem sempre são, né, vistos de uma forma positiva, né? Então, o contexto financeiro vivido pelo município, obviamente, influenciou, foi decisivo nessa queda de popularidade, né? Não tenho a menor dúvida disso. O contexto político, na minha visão, também influenciou nesse resultado.
Rafael conviveu com 2 governadores, né, um governador, né, o primeiro deles, né, o Pezão, que passava por um momento, talvez, naquela época, pior do que o município de Campos chegou a enfrentar, com dívidas, né, vários meses de atraso com servidores públicos, enfim, capacidade de investimento zero, né, não conseguia cumprir suas obrigações principais, teve que conviver, né, com auxílios da própria Alerj, tendo que transferir dinheiro ao Estado, para o Estado cumprir algumas obrigações, né, e no final acabou, né, até sendo preso, enfim, além do contexto financeiro ruim, o governador também, naquele momento, vivia um contexto político também ruim, então se não tinha condição, né, de sequer cumprir ali o básico para o Estado, também não tinha condição de ajudar os municípios. Depois, Rafael conviveu com, né, anos ali, com os anos do governo Witzel, né, um governo que também não tinha uma capacidade de investimento considerável, via até uma situação financeira melhor que o governo Pezão, mas não tinha uma capacidade de investimento, o Estado não tinha essa capacidade, e era um governo, assim, um governador, no mínimo ali, para dizer, né, diferente, né, que tinham, né, talvez ali uma mania de popstar, enfim, de difícil relacionamento, achava que era mais importante que todo mundo, e que no final acabou, né, também convivendo aí com esses problemas políticos, de cassação, enfim, foram os 2 governadores que Rafael conviveu. Se a gente for fazer uma análise com o que está se vivendo agora, um governador muito mais articulado, que entende a importância do diálogo com os municípios, um governador, né, que concluiu o processo de concessão da SEDAI, e em razão disso, né, o governo tem uma capacidade de investimento maior, está conseguindo fazer parcerias com os municípios para realizar obras importantes, enfim, um contexto político diferente. Então, acho que tudo isso influencia, Luiz, mas, óbvio, a gente não pode ser aqui pedante, né? Não pode querer deixar de reconhecer que todo governo tem erros também. É evidente que o governo de Rafael também teve erros, a gente não pode, né, tem que ter humildade de reconhecer, e talvez até a importância de eu estar falando aqui 11 meses depois, né, do governo ter acabado, que a gente consegue, né, fazer uma análise mais fria, né, já fora ali do governo, fora do calor das emoções. Acho que isso é importante reconhecer, obviamente, que houve erros também, talvez, né, um erro grande da forma de como se comunicou com o cidadão campista ao longo, né, desses 4 anos, e aí eu não coloco a culpa em A ou B exclusivamente, em quem deveria fazer ou deixar de fazer, tomar uma atitude ou deixar de tomar alguma atitude. Eu acho que isso tem que ser analisado de uma forma global, né, não só direcionada a uma pessoa ou outra, mas com análise até dos próprios secretários, enfim, né, fiz parte desse corpo, talvez, né, muitos deles fizeram bons trabalhos, mas não conseguiram se expressar de forma adequada, transparecer para a população isso. Enfim, eu acho que a gente tem que reconhecer os erros, são importantes, decisivos também para essa queda de popularidade. O cenário, né, a conjuntura política e financeira influenciou, e para mim influenciou de forma decisiva. E com relação à votação em si, evidente que ela já seria, acho que ela já seria baixa mesmo, enfim, e o contexto levava a isso, mas eu acho que ao final ali já do processo eleitoral, isso costuma acontecer de forma até natural, não só aqui em Campos, mas, enfim, nos processos eleitorais em geral. A partir do momento que o eleitorado consegue identificar ali na visão dele os candidatos que têm uma chance maior de vencer, ele acaba eventualmente abrindo mão da sua primeira opção e passando a votar no outro candidato que eventualmente ele considere que tem mais chance de ganhar o pleito, né, ou que tem mais chances de disputar efetivamente com alguém que ele, né, tem uma rejeição maior do ponto de vista
político, e eu acho que isso também aconteceu um pouco com o Rafael, a partir do momento em que se identificou ali no processo eleitoral, ao final, ali nos últimos dias, que as candidaturas que talvez tivessem mais chance seriam efetivamente a do Vladimir, do Caio, e correndo por fora a do Bruno Calil. Muitas pessoas migraram também para essa tentativa de voto útil ali ao final, e isso obviamente também influenciou o resultado do Rafael. Então, Luiz, assim, eu acho que basicamente são esses os fatores principais. Se você quiser abordar algum deles de forma mais específica, enfim, né? Mas acho que no geral a gente pode começar fazendo uma análise nesse sentido. Estou vendo aqui votação, peguei aqui agora. Você colocou voto útil, né? Vladimir e Caio, e Bruno Calil correndo por fora. Bruno Calil não, Rodrigo Bacelar com o cara do Bruno Calil, né? Mas eu acho assim, que ninguém, tirando a esquerda festiva mais delirante, achava que Natália Soares tinha chance de ganhar a eleição. E ela fez 13.306 votos. Ela quase passou o Rafael. Você não acha que essa atenuante se desfaz contrastado com a votação de Natália, que ninguém, salvo em delírio, acreditava que fosse ganhar a eleição? Não, eu acho que essas considerações, sobretudo essa última, não se desfaz por conta disso. Eu acho que a Natália foi uma grata surpresa desse processo eleitoral. Né? Tive a oportunidade de acompanhar o Rafael em alguns debates. Né? Eu acho que, sobretudo nesses debates, que muitos candidatos não compareceram, talvez a Natália tenha sido a candidata que tenha conseguido se aproveitar melhor, ter o maior de benefícios desses debates que foram realizados, uma grata surpresa, talvez até pelo seu posicionamento, enfim, né, pela sua forma de se comunicar, de se expressar, ela conseguiu atrair os votos da esquerda em Campos, que tradicionalmente não tem tantos votos assim, né, se a gente for fazer uma análise histórica aí, não é um eleitorado tão grande assim. Talvez o eleitorado campista ainda seja um eleitorado mais conservador do que outros, né, centros, mas conseguiu, de certa forma, eu acho, atrair esses votos, consolidar esses votos, se aproveitou bem do momento eleitoral, mas não acho que isso, sim, que a votação dela tenha, por exemplo, atrapalhado do Rafael. Acho que são eleitores com perfis um pouco, né, distintos. A votação de Rafael obviamente foi baixa, né? A gente não, agora, fazendo análise de todos desses fatores, dessas conjunturas, né, e o Rafael sempre deixava isso claro também né, nas próprias reuniões que ele fazia durante o processo eleitoral e para o seu grupo político também, né, que o objetivo maior dele naquele processo eleitoral era participar para poder, né, expor os seus pontos de vista, fazer a defesa do seu governo, e para que o debate político não gerasse apenas em torno de fazer críticas ao governo dele, que ele tivesse ali para poder responder essas críticas. Eu acho que esse objetivo ele conseguiu alcançar, participou de todos os debates, né, de todas as reuniões que foi convidado, expôs seus pontos de vista, para defender posicionamentos ali do que efetivamente aconteceu no governo. O resultado foi ruim, obviamente foi ruim, né? Você perder aí esse quantitativo de votos é muito grande, mas se a gente for fazer essa análise aí sobre o voto útil, né, em 2016, né, muitas candidaturas também ali no final perderam a força, né, perderam musculatura, tiveram votações, né, ruins, né? O Caio desidratou em 2016, né, Rogério, Nildo, Pudim, todos eles desidrataram no final, porque o eleitorado enxergou ali, uma parte do eleitorado talvez não fosse votar no Rafael, enxergou que lá em 2016 o candidato tinha chance de tirar o grupo dos garotinhos do poder, era ele, e migrou para ele e esvaziou as outras candidaturas. E agora, não estou dizendo que isso, né, tenha sido decisivo para essa votação,
em 2020, mas eu acho que é um fator que também contribui, né? Muitas pessoas que eventualmente poderiam votar nele, que talvez não tivessem uma rejeição tão grande com relação ao nome dele, a ponto de, sequer cogitar votar nele, migraram para outras candidaturas também em razão disso. Mas não que isso seja um fator decisivo. Os fatores decisivos para mim, obviamente, são a conjuntura política e financeira do governo, que influenciou de forma decisiva as políticas públicas que foram adotadas, ou que deixaram de ser adotadas durante o governo. E, obviamente, erros que poderiam ter sido evitados, questões que poderiam ter sido melhor conduzidas durante a gestão. Isso todo governo tem, mas talvez nos governos em que a condição financeira seja menos privilegiada, isso se acentue, há muitos interesses em jogo, quem participa de um governo sabe disso, tem que lidar com os mais variados interesses que, na grande maioria das vezes, são antagônicos, e num governo tem pouca capacidade financeira de atender a esses interesses, obviamente que as críticas surgem de forma pesada, né? Não, veja bem, só para deixar claro, eu até te interrompi, mas eu de falar na resposta. Eu não, hora nenhuma, disse que o voto de Rafael foi para a Natália, hora nenhuma disse isso. Eu só disse que uma candidata, e concordo, Natália e Bruno, que eu falei que representava o Rodrigo, mas foram as revelações da seleção, né? Natália e Bruno Calil, eleitoralmente. E Natália, os dois, tanto que os dois, depois da eleição, estiveram nesse programa aqui. Tanto do Bruno Calil quanto da Natália. Natália, inclusive, voltou 2 vezes. É, sem sombra de dúvida, uma jovem promessa muito articulada. Sem sombra de dúvida. E falei nesse mesmo programa aqui da evolução da pré-candidata inicialmente, talvez um pouco tímida com os holofotes de uma pré-candidatura a prefeito, e depois já botando a bola no meio de campo, tocando e levando o jogo, sem sombra de dúvida. Isso devidamente posto. Vamos falar desses erros aí que você está assumindo no governo. Não vou dizer quem, mas um colega seu, muito conhecido no meio jurídico, muito respeitado, com motivos para tanto, a carreira na sua área brilhante, não vou dizer quem é me falou que teve uma conversa contigo e com o Fabão Bastos, também ex-secretário do governo Rafael, né? O secretário, inclusive, ocupou parte do governo. E que foi eleitor de Rafael em 2016 e tal, e disse que na conversa, falando dos erros que você e Fabão estavam inarredáveis. Não foi isso, não sei o quê. Aí ele falou, então tá tranquilo. Eu não quis discutir com você e Fabão. E é bom que você esteja admitindo alguns deles aqui. Falou em comunicação, que me lembra nesse mesmo programa também, Dom Fernando Rifan, acho que no primeiro ou segundo ano, foi na metade ainda do governo Rafael, falou sobre isso. E aqui, concordo com você, a crítica não é só o titular da parte de comunicação, não. Embora eu acho que também mereça críticas, que é Thiago Belotti. Mas é muito mais que isso, comunicação do governo como um todo, passando pelos secretários. Mas deixa eu tentar falar de outro, que é muito falado. Vitor Aquino, assim que deixou o governo Rafael, foi para o governo Carlos, também nesse mesmo programa aqui, e aí definição empírica, que só vai ter quem faz parte do governo, né? Ele falou, Vitor, eu perguntei, Vitor, qual é a grande diferença de Carla para Rafael, no governo? Ele falou, rapaz, o problema é o seguinte, governo Rafael, você convence o Rafael da ideia, tá tudo perfeito,
mas você tem, depois descobre que além de convencer Rafael, você tem que convencer o entorno dele. E aí citou você, citou Fabão, citou o outro baixo, Alexandre, Belotti, Cezinha. O governo Carla, se convencer o Carla, a coisa vai. Você não acha que... E aí é uma crítica de alguém que participou dos dois governos. Você não acha que essa crítica também é válida? Aloysio, assim, essa crítica, com todo respeito, eu não acho ela válida. Alguns podem achar, você não acha válida porque você fazia parte ali do chamado núcleo duro de Rafael, enfim, e aí você não considera válida, mas está puxando ali, você deu o exemplo aí de Vitor, né, que participou do nosso governo ali no primeiro ano, enfim, foi secretário de Desenvolvimento Econômico. Ao final, ali deixou até um projeto específico, talvez o único projeto que ele tenha efetivamente apresentado ao longo desse período que ele participou. E aí as pessoas, né, nesse caso específico, apresentam um projeto que é totalmente inviável do ponto de vista financeiro. Eu não falo do ponto de vista financeiro só da prefeitura, não ter recursos para implementar o projeto, não. Salvo engano, era um projeto ali de revitalização da Beira Rio, que previa ali uma parceria público-privada para desenvolvimento desse projeto, que era claramente um projeto inviável, quer seja para a prefeitura bancar, e não teria nenhuma atratividade para a iniciativa privada. E aí quem faz uma análise minimamente técnica dentro do governo pontua o prefeito que isso não é viável de acontecer. E aí as críticas passam a ser, olha, não, Rafael concordou e depois o grupo próximo a ele não concorda, então você tem que convencer o prefeito e convencer quem está próximo do prefeito. Primeiro, o prefeito tem que ter uma equipe técnica para auxiliá-lo. Todo governo tem, o governo Rafael teve, o governo Vladimir tem, e eu não vejo ninguém chamando a patota de Vladimir de patota, né? E ele tem lá as pessoas, todo governo tem pessoas que são de confiança, né? O governo de Rafael, obviamente, acho que eu posso me colocar entre essas pessoas que eram de confiança, né? O ex-secretário de governo Alexandre Bastos, o próprio Fábio Bastos que você citou, enfim, né? César Tinoco era o chefe de gabinete, mas o governo atual também tem, né, o seu núcleo ali mais duro, talvez ali o vice-prefeito, né, o Dudu Azevedo, que também ali é muito próximo, enfim, né, o secretário Fred, né, que é responsável, salvo engano, pela limpeza pública, né, no governo, também é uma pessoa muito próxima, né, a Vladimir, né, pessoas que em tese nem deveriam estar lá dentro, porque não podem estar lá por conta da check-in, volta e meia aparecem por lá, né, não tem cargo lá, mas volta e meia estão lá no gabinete, né, a gente recebe essas informações também. Então acho que todo grupo político tem o seu núcleo duro, né, aqui em Campos, no Estado, no Planalto, enfim, todo governo vai ter o seu núcleo duro. E essas críticas, como, por exemplo, essa crítica de Vitor, talvez sejam feitas por pessoas que queriam ter mais espaço e não tiveram, né, ou por não demonstrar capacidade para ter mais esse espaço, ou enfim, ou por alguma outra conjuntura política, né, ou é uma crítica que aí é fácil você pegar uma crítica que é feita por outra pessoa, sobretudo quando é um outro grupo, quando é um adversário político seu, e começar a pontuar isso, né? Você fala uma vez, fala duas, fala três, fala quatro, fala cinco, e isso passa a ser uma verdade, né, para a grande maioria das pessoas, né? Isso não começou a ser feito agora, né? Historicamente, isso já acontece. Mas quando a gente sai do governo também... Voltou, meu caro... Vocês estão me ouvindo? Que tinha agora voltou. Conexão, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Cláudio, Luiz? Sim, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Acho que travou de novo. Tá ouvindo aí, doutor? Bom, consegue... Eu acho que deu uma pequena queda, eu voltei agora, vocês estão me ouvindo agora? Voltamos já. Tá ouvindo? Até perdi um pouco aqui a linha de raciocínio. Tá ouvindo? Tô ouvindo vocês. Ok. Vamos lá, continua. E voltando aqui
um pouco a linha do raciocínio. E eu acho que talvez... Está falando de gente que... A crítica pode ser de gente que queria um espaço maior no governo e não teve. No governo. E eu acho que quando a gente sai do governo, está fora do governo, a gente talvez tenha até um pouco de liberdade para falar algumas coisas que, durante o momento que a gente está no poder, a gente não pode falar, né? Mas eu acho também que havia um sentimento em alguns, não sei se alguns grupos, mas em algumas pessoas na sociedade, que enxergaram, olha, em 2016, olha, foi eleito aí um grupo de jovens, né? Rafael é um jovem, tem ao lado dele outros jovens, e nós vamos montar nesses jovens aí, vamos botar cabresto nesses jovens e vamos de certa forma, ditar rumo do governo, porque eles não são muito jovens, inexperientes, não têm condição de lidar com o governo. E quando perceberam que esse não era o perfil de Rafael, né, que esse não era o perfil das pessoas, né, desses jovens que estavam próximos da Rafael, né, que não iam botar cabresto em quem estava, em Rafael, nem quem estava próximo a ele, né, de certa forma começaram, né, com essa história de que era um grupinho fechado, que não tem abertura para ninguém. Quem conviveu, eu acho, lá no dia a dia do governo, primeiro sabe que Rafael, por mais que, obviamente, receba sugestões, dicas, etc., não se deixa levar por posição de A, de B ou de C. Ele é uma pessoa que ouve muito, né, que escuta muito antes de tomar a decisão, mas sempre quem tomou as decisões no governo dele foi o Rafael. Né? Não teve marido mandando em governo dele, esposa, filho, parente. Quem tomava as decisões do governo dele, no final das contas, sejam elas certas ou erradas, era ele. Ouvia, dialogava, ouvia muito. Um traço da característica do perfil dele, ouvir, mas quem tomava as decisões era ele. Né? E eu participava realmente mais ali do gabinete, até porque num governo que passa por problemas econômicos, políticos, né, a função de um procurador acaba até ganhando mais destaque. Só testemunho como vivia lá, quantos secretários ele recebia, quantas questões ele definia, sem depender de Alexandre Bastos, de José Paz, de César, né, de Fábio, enfim. Eu acho, Luiz, assim, essa crítica é uma crítica que eu discordo veementemente. Para muitos vai falar, não consegue reconhecer o erro do governo, mas para mim isso definitivamente não é um erro, não concordo com essa crítica, e acho que, né, isso tem muito a ver com a percepção de pessoas, não estou falando de todas, obviamente, né, cada um tem a liberdade para fazer a análise que acha mais conveniente, mas como você puxou, né, essa pergunta a partir do exemplo, né, de Vitor, para mim, assim, no caso de Vitor, né, o que ele sugeriu não foi adiante porque era completamente inviável. Enfim, adoro o Vitor, tenho uma relação muito boa com ele, mas quando a gente está ali, a gente tem que deixar um pouquinho de lado se a gente gosta da pessoa, desgosta, se ela é próxima ou mais distante, tem que fazer uma análise objetiva, fria, porque você não está lidando com o interesse seu pessoal, está lidando com o interesse da cidade, né? E naquele momento o interesse era, assim, o projeto não era viável. Né? Assim como eu tive aqui em algum dos programas, antes da pandemia, quando o Nildo Cardoso saiu do governo e fez algumas críticas contundentes com relação a isso, que as coisas, né, não deixavam andar, que as coisas não aconteciam, salvo engano, ele até usou a expressão, colocam quebra-molas a todo tempo, né, nos nossos projetos, e eu disse aqui que, na verdade, os quebra-molas existem justamente para garantir a segurança das pessoas, e quando alguém quer passar por cima do quebra-mola sem reduzir a velocidade, normalmente ou acontece um acidente ou o carro quebra, né? Então eu acho que essas críticas, né, que giram em torno disso tem muito a ver com isso. Pessoas que queriam ter mais espaço e eventualmente não conseguiram ter, né, adversários políticos que se aproveitaram disso para poder, né, fazer uma crítica mais contundente ao governo, mas discordo delas, Luiz. Só para deixar claro, além de ter aqui o caso de Vitor, porque foi entrevistado nesse programa e falou, Nildo, que você se referiu, foi Cláudio Nogueira que entrevistou. Cláudio Nogueira foi na segunda edição.
Eu lembro que foi um programa que deu muita repercussão. Na mesma hora, o Nogueira, inclusive, muito sabiamente me ligou a Luiz, Nildo abriu com as ferramentas aqui. Mas, para ser justo, Zé, com todo o respeito que tenho a vocês, e tenho muito, mas essa crítica não era só partilhada por quem não teve projeto, que teve mais espaço para adversário político, ou por gente que tutelar o governo, não. Ela partiu de... Vamos colocar aqui uma conversa que eu tive com um dos melhores quadros técnicos que o governo Rafael teve, que hoje brilha lá, mais ligado a prefeito que se chama Fátima Pacheco, no consórcio dos municípios, que é o Vinícius Viana, que é um quadro técnico de excelência, né? Foi um das pessoas mais elogiadas no governo Rafael, inclusive por adversários, e fazer essa crítica interna, entendeu? Então, se me desculpa, mas ela estava muito além desse... Ela foi muito mais generalizada, certa ou não, do que esses segmentos que você apontou aí. Só para pontuar. Tudo bem, você pontuou aí o Vinícius, né? Tem uma relação ótima com o Vinícius. Teve toda a liberdade do governo, Rafael, toda. Né? Teve toda a liberdade para desenvolver o SIDENF. Né? Rafael deu toda a autonomia para ele, para que ele pudesse, né, estruturar o SIDENF, criar o SIDENF. Um dos grandes legados do governo de Rafael, na minha visão, inclusive o SIDENF, né, a partir dessa premissa de que a região precisa estar integrada, né? Você vem fazendo até algumas matérias sobre até a metropolização da região de Campos. Enfim, acho bastante interessante o tema sendo abordado. Eu acho que o SIDENF tem um papel importantíssimo nisso, né? Importantíssimo nisso. Rafael teve essa visão, né? Teve essa humildade que vários governantes aqui de Campos não tiveram, de entender que Campos, apesar de ser o maior município, né, o município mais importante da região, não pode querer ditar o destino dos outros municípios só para poder depois fortalecer candidatura a governador de gente que é ligada a Campos, enfim, de políticos de Campos, que os municípios precisam estar integrados, mais do que integrados, precisam ser ouvidos e discutir os temas da região de forma integrada. E Rafael deu toda a autonomia ao Vinícius para poder desenvolver esse trabalho. Eu duvido que o Vinícius diria que alguém desse suposto grupo fechado, enfim, colocou algum tipo de empecilho, por exemplo, para ele desenvolver esse trabalho. Esse mesmo grupo deu a ele todo o suporte para desenvolver, para levar à frente, por exemplo, as licitações do aeroporto Bartolomeu Lisandro e do heliporto do Farol. Todo o suporte que era necessário foi dado, foi um trabalho que foi desenvolvido, né, pela Codenca, com todo o suporte ali do gabinete do prefeito, da procuradoria, enfim, mesmo quando a questão política estava influenciando, né, quando o atual prefeito fez críticas contundentes aos projetos esses, até vale destacar, né, abrir um parênteses aqui, que ele manteve, e aí, essa é mais uma das incoerências do governo Vladimir, que a gente vai falar em algum momento aí sobre o governo dele, mas já aproveitando o gancho. No próximo bloco. Mas já aproveitando o gancho, né, teceu uma série de críticas com relação a determinados assuntos, determinadas políticas que foram adotadas, e não desfez nenhuma delas agora. Passado um ano, não desfez nenhuma dessas políticas. Por que não reviu o processo licitatório do aeroporto? Por que não reviu o processo licitatório do heliporto? Porque viu que são projetos bons, projetos que trazem investimento, que vão viabilizar a permanência e a melhoria desses equipamentos públicos, né? Foram desenvolvidos pela Codenca com todo o suporte do gabinete do prefeito, né? Mesmo quando politicamente estava dizendo isso, né? Houve esses questionamentos, né? O pessoal mais ligado à área política do governo, como Alexandre Bastos, por exemplo, deu todo o suporte político à Codenca para que isso pudesse ir à frente. Enfim,
E eu acho que, aí sem entrar em nome de A ou B, que faz parte do governo, faltava, então, de repente, a algum desses secretários mais pulso para chegar lá e falar, não concordo com isso, com aquilo outro, eu acho que não está sendo bem conduzido aqui, tem a barreira A, a barreira B, a barreira C, né? E não ficar no murmurinho, olha, não deixam a gente fazer, não deixam a gente acontecer. Assim, acho que quem não está ali no dia a dia do gabinete do prefeito, quem não convive no dia a dia no gabinete do prefeito, que não sabe todos os problemas que um prefeito vive, todas as dificuldades que Rafael passou, né, em razão de problemas financeiros, questões judiciais, enfim, né, as mais variadas questões possíveis, e que às vezes ouviu um não do prefeito, né, ou que às vezes não ouvia esse não do prefeito, mas ouvia esse não da procuradoria, ou da controladoria, ou enfim, né, ou então um não do ponto de vista político, de alas mais políticas do governo, precisam encontrar, Luiz, alguém para colocar a culpa. Né? As pessoas têm uma dificuldade em geral, né? E eu, ao longo desse último ano, sempre tento fazer uma reflexão do que eu errei, que eu, né, ex-procurador, errei. Né? Porque a gente tem sempre uma dificuldade de conseguir enxergar os nossos próprios erros. Né? E talvez muitos secretários do governo Rafael não consigo enxergar os próprios erros, consigo enxergar só as virtudes, e vários dos secretários têm várias virtudes, eu posso parar aqui para falar das virtudes de cada um deles, né? Acredito que a grande maioria deles fez bons trabalhos, talvez a grande maioria tenha pecado e não conseguir divulgar esse trabalho da forma mais adequada possível, né? Mas a grande maioria fez bons trabalhos, mas talvez alguns também tenham dificuldade de enxergar, né, os próprios erros. Não estou falando que é o caso do Vinícius, não, tá? O Vinícius, para mim, fez um excelente trabalho e eu não viria aqui pelo fato de, eventualmente, ele ter feito uma crítica né, a mim ou a um determinado grupo específico, desmerecer o trabalho dele. Acho que ele fez um brilhante trabalho na Codenca, fez um brilhante trabalho no CIDENF, continua fazendo um excelente trabalho no CIDENF, e eu mesmo me coloquei à disposição dele para que tudo que ele precise, do ponto de vista jurídico, enfim, estou à disposição dele para ajudá-lo. Então não faria críticas a ele pelo fato de ele eventualmente ter feito críticas a mim. Né? Vitor, adoro o Vitor, uma excelente pessoa, mas acho que desenvolveu e desenvolve, acho que ele ainda está lá em São João da Barra, um trabalho melhor em São João da Barra do que o desenvolvido aqui. Enfim, mas isso faz parte, né? Todo dentro do governo tem pessoas que se destacam, outras não, enfim, né? Pastas que aparecem mais, pastas que aparecem menos, faz parte do jogo, né? Mas mesmo, Luiz, assim, havendo essas críticas, né, de várias vertentes, de várias pessoas, eu sei dessas críticas, né? Muitas delas eu recebi pessoalmente, outras, obviamente, recebi pela imprensa, e continuo acompanhando a imprensa e vejo que essas críticas, volta e meia, né, são feitas, mas eu preciso defender também, né, um grupo, né, que passou ali tanto pela alegria quanto pela tristeza do governo Rafael, que deu todo o suporte necessário nos momentos bons, nos momentos difíceis, que contribuiu muito para os projetos exitosos que aconteceram, e obviamente tem que assumir que se o governo não teve, do ponto de vista popular, aí, a melhor avaliação, que alguma coisa errou também. Mas esse aspecto em especial, de que Rafael era blindado por um grupo, que as pessoas não tinham como dialogar com o Rafael, esse, para mim, é um argumento, né, que não condiz com a realidade. E o próprio exemplo aí do Vinícius que você deu, todo respeito, demonstra justamente o contrário. Né? O exemplo que ele deu, assim, a crítica que ele fez, se a gente pegar o exemplo dele, demonstra justamente o contrário. Tudo que a Codenca quis desenvolver, ou quase tudo, dentro das possibilidades que o município tinha,
foi desenvolvido, foi realizado, foi feito, né? Grandes projetos, Cidenf, Aeroporto Bartolomeu Lisandro, Heliporto do Farol, enfim, né? Outros projetos que foram desenvolvidos. Aconteceram porque o Rafael deu autonomia para que isso, né, acontecesse. Se a gente for falar da pasta do esporte, por exemplo. Pensamos junto aqui, desculpa, Luiz. Desculpa interromper, mas senão a gente vai falar demais. Vai. Mas, sobretudo, você fica à vontade na abertura do próximo bloco. Próximo, se retomar, e só para deixar claro, para ser fiel à verdade, a crítica do Vinícius não foi a você. Foi uma crítica conjuntural. Ela não foi a Zé Paz, a Alexandre Bastos, a Fábio Bastos, a Belotti, a Cezinho, a Rafael. Foi conjuntural. Só para ser fiel à verdade. Tá? Não, eu compreendi. Não disse que ele direcionou diretamente a mim. Mas quando ele direciona, né, a uma dificuldade uma eventual dificuldade de desenvolver as coisas por conta de um grupo, né, mais próximo a Rafael, né, e eu me coloco, né, dentro desse grupo, não tem nenhum problema em me colocar dentro desse grupo que era mais próximo a ele, né, aí faço só questão de fazer essa defesa, até porque eu me dou muitíssimo bem com o Vinícius, a gente eventualmente conversa, enfim. Perfeito. Tem um problema com se alguém se der bem com o Vinícius, vai fazer o pressuposto que a pessoa está errada. Tem alguma coisa errada aí. Bom, aqui, vou pedir licença então, meu caro José Paz Neto, Aloysio, e a você que nos acompanha aí, fique ligado, vou fazer um breve intervalo, e a gente vai voltar aqui com a nossa conversa com o professor e ex-procurador do município, José Paz Neto. Não dá mais tempo, já acabou tudo, mas só um comentáriozinho rápido, e depois vocês podem comentar se quiser. Se você olha os números, eles são frios, tanto para positivo quanto para negativo, mas são frios. Então aqui, 151 mil e de outro lado 13 mil. 4 anos depois, isso retrata muito o que eu penso sobre Rafael com relação à sua campanha e administração. Ele foi um ótimo vendedor, mas não foi um bom entregador. Então existe um caminho aí que precisa ser talvez refeito, repensado e quem sabe, como você disse aqui nesse programa, ele é um jovem, vocês são jovens, então tem futuro aí. 7h49, eu faço então uma pausa rápida, voltamos a seguir, é claro, no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar e com o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.